Arte rupestre é o nome que se dá às mais antigas representações pictóricas conhecidas, gravadas nas rochas das paredes de abrigos e cavernas no período paleolítico. Acredita-se que a finalidade dessas pinturas eram de cunho ritualístico. Normalmente os desenhos são formados por figuras de cavalos, bois, cervos, dentre outros. A figura humana também é bastante marcada, muitas vezes sugerindo atividades como dança e caça principalmente. Arte egípcia. Essa manifestação artística se estendeu pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo, e tendo passado por diferentes épocas, marcaram também as variações desse estilo artístico. Período arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Império Tardio e vários períodos intermediários mais ou menos curtos, que separam as grandes épocas e se denotam pela turbulência e obscuridade, tanto social como política. Arte grega. Os gregos influenciaram a arte romana e outros períodos da história da arte, como o Renascimento. De uma certa forma, muitos valores que tiveram sua origem na arte grega exerceram influência fundamental sobre o gosto estético predominante até o século XX. A mitologia grega, suas conquistas filosóficas e científicas, sua simplicidade expressiva foram legados importantíssimos para as épocas posteriores. Uma característica da arte grega é que ela foi a primeira expressão artística que valorizou o homem e suas possibilidades. O uso de desenhos e linhas, a proporcionalidade, o equilíbrio e a expressividade atingida foram conquistas surpreendentes. Arte bizantina. O termo arte bizantina refere-se à expressão artística de caráter religioso dos primórdios do cristianismo. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina, e não se destinando somente a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Renascimento. O Renascimento está associado ao interesse crescente entre os europeus pelos textos clássicos em latim e em grego, dos períodos anteriores ao triunfo do cristianismo na cultura europeia. No século XVI, encontramos paralelamente ao interesse pela civilização clássica um menosprezo pela Idade Média, associada a expressões como barbarismo, ignorância, escuridão, gótico ou sombrio, e por isso o nome Renascimento. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade greco-romana, chamados de humanistas. Barroco. Contrariamente à arte do Renascimento, que pregava o predomínio da razão sobre os sentimentos, no Barroco há uma exaltação dos sentimentos. A religiosidade é expressa de forma dramática, intensa, procurando envolver emocionalmente as pessoas. Além da temática religiosa, os temas mitológicos e a pintura que exaltava o direito divino dos reis também eram frequentes. Romantismo. Foi um movimento artístico e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que perdurou durante grande parte do século XIX. Caracterizou-se com uma visão de mundo contrária ao racionalismo, que marcou o período neoclássico, e buscou um nacionalismo que aparentemente se perdera. Inicialmente apenas uma atitude, um estado de espírito, o romantismo toma mais tarde a forma de um movimento, e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos. Impressionismo. Os impressionistas decidiram pesquisar a produção pictórica não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesma. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as nuances da natureza. Cubismo. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto em um mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Bauhaus. Uma escola de arte e arquitetura que existiu durante o período de 1919 a 1933 na Alemanha. A Bauhaus foi uma das maiores e mais originais expressões do que é chamado modernismo na arquitetura, sendo uma das primeiras escolas de design do mundo. Um dos objetivos principais da Bauhaus era unir artes, artesanato e tecnologia. A máquina era valorizada, e a produção industrial e o desenho de produtos tinham um lugar de destaque. Não se ensinava nada de história na Bauhaus, porque se acreditava que tudo deveria ser criado por princípios racionais, ao invés de ser criado por padrões herdados do passado.
Surrealismo. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências de lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, expressando o inconsciente e os sonhos. Pop art. A pop art propunha que se admitisse a crise da arte que assolava o século XX e pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a definição do que seria a cultura pop, aproximando-se do que costuma chamar-se de kitsch. Disse que a pop art é o marco de passagem da modernidade para a pós-modernidade na cultura ocidental.